política do Brasil, depois da CPMI mais uma vez adiada, você acha que mesmo se acontecer a CPMI, não vai ter resultado? Os caras vão bloquear, vão obstruir a investigação, o Ô, acesso às Timóteo, informações? nós temos que ser realistas, né? Então, nesse ponto aí, eu acho que é válido, dentro das possibilidades que os parlamentares têm, de buscar fazer o trabalho institucional, o que cabe ali é a CPI. Mas analisando, eu até comentei isso aqui algumas semanas atrás também, do ponto de vista externo, né, para um parlamentar ou uma liderança de direita que não tenha mandato, mas que faça a leitura correta do cenário, vai perceber que o parlamentar, um deputado federal, um senador, hoje, ele tem uma capacidade de influência muito inferior ao que já teve no passado, considerando que o papel do mandato parlamentar foi esvaziado, né, por várias situações, inclusive pelo ativismo judicial. Nós já vimos em vários casos aqui exemplos onde uma decisão de um ministro do STF simplesmente anulou uma votação nas duas casas no Congresso, uma PEC, por exemplo, que necessita de 2/3, né, de quórum do Senado e da Câmara Federal, e foi anulada de forma monocrática por um ministro do STF, né? Ou seja, o parlamentar foi desprezado. Então, o poder legislativo foi anulado, de certa forma, com o avanço do ativismo judicial, e que também, inclusive, tomou as rédeas em algum momento de parte do executivo, né? O próprio Bolsonaro foi tolhido diversas vezes, né, pelas decisões judiciais, muitas delas inconstitucionais, às quais eu acho que ele, como mandatário da nação e também guardião da própria Constituição, ele que dizia jogar nas quatro linhas, não deveria cumprir, mas cumpriu todas elas e acabou ajudando a consolidar esta força extraordinária que o STF tem, né, os ministros do STF como superpoderosos. Né? Isso é importante a gente ter em mente para não criar muitas expectativas em relação ao que o deputado ou o senador pode fazer neste ambiente no qual as instituições estão realmente dominadas, né? Então, eu acho que uma CPMI ela pode ter ali um resultado talvez a nível de mostrar a verdade, talvez dependendo da atuação do parlamentar, de quem vai ser no caso lá, convocado, né, para ser inquirido, ser questionado, talvez possa ter um resultado nesse sentido de exposição da verdade de uma forma mais clara, mas se isso vai realmente se traduzir em punição aos verdadeiros culpados, né, aos bandidos que organizaram a armadilha, né? Por exemplo, já está comprovado, Timóteo, que o ministro Flávio Dino ele tinha sido informado com antecedência em relação à possibilidade de invasão do Congresso. Então, ele foi um incompetente para não se organizar através de sua pasta, a própria Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, entre outras forças também, para impedir o que aconteceu, ou então ele foi um colaborador, né? E isso tá claro, já tem comprovação em relação a isso. Né? O Alexandre de Moraes, por exemplo, precisaria participar de uma CPMI como essa para responder em quais artigos da legislação em vigor, seja ele da Constituição, da legislação infraconstitucional, ele se baseou para promover a prisão, por exemplo, De de velhinhas. tias do Zap, de velhinhas inocentes que às vezes não sabia nem o que estava acontecendo. Enfim, eu acho que nesse caminho seria interessante a exposição da verdade, mas eu não acredito que mesmo assim a gente possa ter resultado efetivo na medida que a gente compare com os acontecimentos recentes, onde a gente viu aí o que aconteceu. Basicamente, a gente chegou numa situação onde a verdade praticamente pouco importa, né? Quando nós temos psicopatas no poder, basicamente eles criam as narrativas, né,
lastreadas no objetivo de cumprimento de uma determinada agenda, e essas narrativas, por mais absurdas, por mais ridículas que elas possam ser, elas acabam se sobrepondo à realidade dos fatos para justificar o avanço da tirania, né? É isso que nós estamos vendo em nosso país nos últimos tempos. Então, a verdade ela acaba sendo submissa à narrativa. A realidade, a realidade fática, né? O que realmente aconteceu, acaba sendo um pormenor, né? E não serve de lastro para as decisões efetivas, né? O que realmente acaba acontecendo como produto final do que deveria ser, né? Enfim, é mais ou menos por isso aí que eu não tenho muita expectativa nesta oposição institucional a nível de parlamento. Eu acho que uma oposição de direita, por exemplo, que a gente está falando aqui para o nosso público, né, nos quais praticamente 100% da nossa audiência se considera de direita, pelo perfil inicial da rádio, né, rádio conservadora, eu acho que um parlamentar ajuda muito mais, por exemplo, utilizando o seu mandato para propagar, para mostrar, tornar público esta visão, né, de que o próprio mandato dele acaba sendo limitado, né, na medida em que ele cria expectativas falsas de ilusão, por exemplo, que porque vamos derrubar Lula, por isso, isso e isso, uma CPMI, se for gerada, vai ter isso e isso. Isso daí acaba fazendo com que o público acabe legitimando esse próprio sistema em vigor e faz o público se afastar realmente do que poderia ser uma possível reorganização para uma futura reação, quem sabe no futuro, né? Eles são essencialmente digitais influencers, né? Os quais, em grande medida, não precisariam nem ter o mandato parlamentar para continuar fazendo o que fazem atualmente, né? Gravando um vídeo ali, fazendo uma postagem, fazendo uma pergunta retórica para mostrar as incoerências da esquerda, mostrar que o esquerdista, que o militante esquerdista, que o político esquerdista tem como característica a hipocrisia, o mau-caratismo, a malandragem, como se isso fosse uma grande novidade, como se isso fosse realmente algo que... A descoberta da pólvora, exatamente. A gente está lidando com seres os quais simplesmente não estão nem aí para a verdade, não estão nem aí de serem... A hipocrisia faz parte da maneira de ser, até porque é justificada pela própria ideologia, né, o chamado duplo pensar. Então, ficar mostrando que o sujeito é um criminoso, que é um bandido, que é um ladrão, ou que é um mau caráter, pouco importa. E o que os nossos parlamentares, infelizmente, fazem é basicamente isso, o tempo inteiro, né, e chora nas redes sociais, porque isso... Então, na realidade, além de nós não termos os deputados preparados para enfrentar, né, esses outros esquerdistas que são verdadeiros bandidos, que esse é um problema, tem essa questão também, que eu já falei, que o grau de controle das instituições, da arena decisória, ou seja, das instituições que decidem, todo esse grau chegou a um patamar nunca antes visto, né? Na medida em que esses bandidos estão ocupando espaços que talvez nem ocupassem antes, com um agravante ainda maior. Eles estão 1 milhão de vezes mais ousados, né? 1 milhão de vezes mais ousados. Isso eu tenho que concordar contigo. Porque depois de tudo que aconteceu, né, o pessoal não gosta que eu fale, mas eu acho que o Bolsonaro colaborou com isso, porque foi fraco, não reagiu às investidas, né, desses bandidos, e eles simplesmente foram se acostumando aos poucos, ao ponto de simplesmente hoje não temem mais nada, né? Então eles estão dispostos a nunca mais permitir, por exemplo, um recuo que aconteceu nos últimos anos, né? Iniciado nas manifestações de 2013, o avanço da Lava Jato, que colocou atrás das grades bandidos pela primeira vez, o impeachment da Dilma também foi uma pequena concessão
do sistema, entre aspas, vamos assim dizer, para fazer com que eles continuassem se organizando, ganhando fôlego enquanto as manifestações ali estavam encurralando o establishment. Depois, a própria eleição do Bolsonaro foi, ao meu ver, também um recuo do sistema, né, na medida em que, se eles, por exemplo, promovessem uma fraude eleitoral lá em 2018, dificilmente aconteceria o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu em 2022, onde o povo ficou caladinho, ficou sem fazer nada. Em 2018, o povo estava em uma fúria muito grande, muito diferente, né? Os acontecimentos de 2019 e, sobretudo, a partir do 2020 para cá, da pandemia, né? Onde a tirania se consolidou dentro do governo Bolsonaro, fez com que o povo ficasse com medo. E principalmente depois daquele 21 de setembro, ou melhor, daquele 7 de setembro de 2021, né, com o recuo do Bolsonaro, e nada aconteceu, ao contrário, né, os bandidos ficaram mais ousados ainda, e de lá para cá só fez crescer, né? Então, eu acho que são várias variáveis, né, que influenciaram para que a gente chegasse aqui, né, com o povo realmente dividido, apático, em função da possibilidade de ser punido individualmente, ou seja lá, até de forma coletiva, como foi o caso do 8 de janeiro, algo que não tinha no passado, né? Você tinha uma situação onde os ministros do STF, por exemplo, não tinham nem coragem de andar na rua, não que eles tenham hoje, né? Mas eles não tinham a coragem de mandar prender alguém porque fez uma postagem na rede social, né? Isso foi aos poucos, né? Foi se consolidando porque não houve uma reação enérgica necessária daquele que foi eleito para representar justamente de forma legítima os anseios e as expectativas do povo que trabalha e que produz. Tem esse ponto também, o povo que trabalha, que produz, que banca esse país, a classe produtiva, de modo geral, foi quem estava apoiando o Bolsonaro, né? Ao contrário dos esquerdistas, que eu não conheço nenhum esquerdista que não seja um vagabundo, um mau caráter, né? E, na melhor das hipóteses, não seja alguém que esteja se locupletando ganhando, né, de forma indireta. Quando você vê alguém que tem um nível cultural razoável, mais ou menos, e continua ali apoiando a esquerda, é porque esse sujeito está ganhando alguma coisa por fora, né? Isso é fato. Ou seja, é um mau caráter, não tem outra alternativa. Então, aquele que dá respaldo à esquerda é um mau caráter. Então, ao contrário, o Bolsonaro teve o apoio das pessoas de bem do país, que bancam, que trabalham, que produzem. Mas o que ele fez com isso? Ele acabou querendo se submeter aos bandidos, né? Então, esse foi um grande erro. E não há por que a gente não falar disso, Timóteo, porque isso daí foi o que nos levou a chegar nessa situação, né? Essa fraqueza, essa frouxidão, seja lá qual for o termo mais adequado, fez a gente chegar nessa situação atual, da qual dificilmente vamos sair se pelo menos o diagnóstico não for feito da maneira correta, né? Quando você vai iniciar um tratamento de uma enfermidade, você precisa fazer primeiro o diagnóstico, né? Para tomar não só as precauções, mas tomar as medidas necessárias, né? Para se curar daquilo e melhorar. E neste caso, se esse diagnóstico a gente tem uma recusa de fazer, porque pode a verdade magoar alguém, aí vai ficar difícil para a gente ter expectativa de uma reação futura.